Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, mais um Oxe História. Meu nome é André Araújo, eu estou aqui com Silvio Joaquim e hoje temos um assunto peculiar. Bom, é um assunto peculiar, entretanto, que vai te auxiliar e muito na tua compreensão do contexto histórico. Esse contexto histórico será de todas as idades da história. A gente vai fazer meio que um apanhado, uma linha do tempo de todas as idades históricas. Exato, porque recebemos, né, sempre muitas perguntas pessoalmente na internet, perguntando como é que eu faço para organizar esse conhecimento histórico, como é que eu faço para organizar essa linha do tempo, como é que eu faço para entender todos esses períodos, todo esse tempo, o que é que aconteceu. Então hoje vamos tentar falar um pouco sobre isso. Exatamente, vamos tentar organizar um possível quadro, um quadro mínimo, mas que dá para ter uma noção geral do que de fato a gente vai conversar. Bom, para começar, vamos do início. Óbvio, né? É um pouco assim, né? Claro. As árvores e os cachorros mordem o cuscuz. E aí, veja só, a gente tem na história 4 divisões. Temos a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos vivendo hoje. Alguma galerinha ainda vem conversar que hoje já estamos vivendo a pós-modernidade, que não seria mais a idade contemporânea, seria uma nova idade. Entretanto, os historiadores, os filósofos não chegaram num consenso ainda, então a gente segue, de maneira geral, na idade contemporânea ainda. Antes dessas 4 idades que Silvio falou, a gente tinha o que chamamos, o que a maioria dos historiadores falam, né, que é a pré-história. O que seria antes da história, porque ainda de fato não haveria uma escrita e tal, uma invenção de uma escrita propriamente dita, só iria acontecer na história e de fato seria classificada como história. A gente pode questionar, né? Exatamente, porque aí fica o debate. Será que só existe história se for algo escrito? Porque a gente tem muitos símbolos, a gente tem muitas imagens, temos muitas conversações a respeito de pinturas deixadas nas paredes. E a gente sabe que isso é alguma forma de comunicação. Será que então ali não teria alguma forma de história ali? Bom, exato. É como eu disse, num consenso geral, a gente trata esse período como pré-histórico. Posterior a isso, a gente já trata tudo que vem a ser tudo história. Que vem como história e esses 4 períodos, né? Como já falamos. Exato. Bom, se a gente for focar na prova do Enem, a gente vai começar então pelo período da Idade Antiga. A Idade Antiga a gente vai ver as grandes civilizações, as primeiras civilizações. Idade Antiga ou Antiguidade Clássica, temos aqui duas civilizações distintas, né? A Antiguidade Ocidental e a Antiguidade Oriental. Exato. A mais importante que a gente trabalha mais pro Enem, né? Obviamente, é a Antiguidade Ocidental, que se divide em Grécia e Roma, mas também temos alguns povos aí conhecidos da Antiguidade Oriental, né, Silvio? Exatamente. Só que veja, André fala que é mais importante porque é a que a gente costuma mais ver cair na prova. Então por isso que a gente coloca essas duas como mais importante. A questão da idade Idade Antiga, né? Da Idade Antiga, a gente vê então, como o André falou, essa idade oriental, essa história oriental e a história ocidental. A oriental é aquelas grandes civilizações que vem edificando. A gente consegue ler, ter uma boa leitura sobre a Idade Antiga, oriental, pelo Velho Testamento, da Bíblia. A gente consegue ter uma boa leitura sobre, um bom conhecimento sobre, porque muito do que está ali vem sendo refletido em alguns escritos desses mesmos povos. Como, por exemplo, os escritos da Mesopotâmia bate em algum aspecto ali com os escritos da Bíblia. Os escritos do Egito também batem e assim por diante. A gente tem ali, né, os assírios, babilônicos, os caldeus, os persas, a primeira geração babilônica, a segunda, enfim. Acho que vocês já devem ter ouvido algumas vezes. E essas histórias, parte da história desses povos, elas estão presentes justamente no Velho Testamento, como o Silvio falou. Exatamente, até mesmo o próprio gigantesco Império Persa, né?
Exato. Portanto, fica então essa conversação aí sobre a história da Antiguidade Oriental. Tratando um pouco mais da Ocidental, a gente vai ver duas grandes potências do mundo ocidental que vai nos edificar, que vai dar as primeiras pilastras para que o nosso conhecimento, a nossa cultura pudesse crescer. A gente tem Grécia e Roma, necessariamente nessa ordem. Então a gente vê essas duas civilizações primeiras, que é justamente Grécia e Roma. Bom, a conversação a respeito da Grécia é muito interessante. Ela é massa. Na Grécia a gente tem pontos importantíssimos, né? Primeiro, em relação à filosofia, né, que todo aquele ócio produtivo das pessoas, ou seja, quem era cidadão em Atenas, esse conceito de cidadania, né, não trabalhava, não praticava muitas atividades, quem trabalhava eram os escravos, então aquelas pessoas elas tinham tempo para pensar e para filosofar. A gente inclusive já falou sobre Grécia em um podcast, acho que foi o nosso primeiro podcast, se você quiser, retoma aí no feed, ele está como primeiro lá, e dá uma escutada sobre Grécia mais explicado e mais detalhadamente. Aqui vamos passar rapidamente sobre alguns conceitos. Entre eles, esse da filosofia, né, era um povo que usava muito da razão e do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro para pensar todas essas questões. Além disso, eles criaram uma forma de governo que era chamada de governo do povo, ou seja, democracia. Lá funcionava um tipo de democracia que era a democracia direta. As pessoas iam lá e participavam ativamente da política. As pessoas, claro, os cidadãos, que aí era uma parte bem restrita da população. Para saber mais disso, você vai no outro podcast e para entender melhor. Além da filosofia e além da democracia, a gente tem algo meio que peculiar ali do período antigo. Isso a gente pode delimitar de todo o período antigo. Guerra. Não é período antigo se não vê algumas guerras. Com certeza, amigo. Então, Grécia se envolve numa batalha sensacional com o Império Persa. Grécia. Vê só, André, sai aqui rapidinho. A Grécia em si. Tá bom, a Grécia em si não, a gente tem aquele debate, né? Mas as polis de Atenas e Esparta e mais algumas polis ali da região grega. Porque a Grécia era dividida em várias cidades e não estados. Não é um estado, hein? Não, a Grécia não é um estado na época. Independentes que eram chamadas de polis. Exatamente. Ou seja, Atenas era uma, Esparta era outra, Tebas era Mas outra. Essa conversa já foi dita, tá lá no nosso primeiro podcast. A gente tá voltando, meu Exatamente. Então veja, a Grécia, né, com essas cidades e estados, se envolvem numa batalha sanguinária triste com o Império Persa. É uma batalha sensa. São 4 batalhas: Salamina, Termópilas, Plateia e por aí vai. Tem mais uma aí, esqueci a outra. Bom, são batalhas sensas. Tem até aquele filme que retrata bem, que é Os 300 de Esparta, 1 e 2. Muito, muito boa retratação. Só uma coisa, Rodrigo Santoro fez um péssimo papel. Mas, meu Deus. Recolocando aqui, voltando ao tema, veja, esses 3 períodos aqui retratam muito bem a Grécia. A gente falou da filosofia, falou da democracia e falou das guerras. Esses 3 períodos aqui dá pra gente amarrar direitinho o estudo sobre a Grécia. Falando um pouco mais agora de Roma, a gente já vê que Roma cresce em cima de um mito, tá? De Rômulo e Remo, da fundação romana. Só que Roma ela não cresce apenas com ideais romanos. Roma cresce com ideais totalmente desinfluenciáveis, muito por conta dos gregos. Que é o que a gente chama de sincretismo, né, romano. Exatamente. Justamente pegar essa cultura grega, copiar alguns aspectos e alterá-los de acordo com o jeito romano. Por exemplo, a gente tem os deuses, que Afrodite ela é a deusa grega. Só que Roma pegou todo aquele significado de Afrodite, deusa da beleza, do amor, e transformou ela em Vênus, com todas aquelas mesmas características, só que só mudou o nome. Então a gente vê, claro, né, o conceito de sincretismo justamente nessa questão dos deuses e, obviamente, em outros aspectos da cultura. Exatamente. Então, eu acho que o exemplo dos deuses é o mais claro e o mais nítido para que você possa entender o quanto que a cultura romana foi baseada na cultura grega e quanto a nossa cultura hoje ocidental é baseada nessas duas aí, tá? A gente tem, então, a crescente de uma nova vertente política, que é a república. A república, ela nasce justamente quando acaba a monarquia romana. A república, ela tem por significado coisa pública. Só que essa coisa pública também está muito mais naquele sentido de democracia grega. É uma coisa muito privada, muito restrita aos patrícios
e posteriormente passa a ser um pouquinho ali dos plebeus. Claro, mais à frente eles vão ganhando um pouco mais. Então essa trajetória romana é marcada por uma ascensão de uma nova forma de se fazer política. A gente tinha modelos muito, eu não vou nem dizer teocrático, eu vou dizer um princípio de um absolutismo. A gente tinha pessoas muito ditatoriais, a gente tinha pessoas muito grossas no governo, então a república ela meio que quebra isso, ela descentraliza o poder, deixa ali no Senado romano, tá? Um outro ponto também que a gente tem sobre Roma também é sobre a guerra. A expansão territorial romana foi fantástica. Um dos maiores impérios da história, né? Principalmente Se, com seu Júlio se César. brincar, o maior Exato. da história. Até porque, se você for... Coloca no Google aí, rapidinho. Coloca no Google aí. Tamanho da expansão marítima... Tamanho da expansão... Oh. Aí tá certo, viu? Coloca no Google aí, rapidinho. Tamanho da expansão territorial romana. Bicho, vai aparecer um bagulho aí. Roxão, ou então vermelhão, ou então da cor que seja. Tu vai ficar de brinks. Se isso aparecesse na sua bunda, você obviamente colocaria que fosse uma hemorroida. Meu Deus, Senhor. Essa foi... Abençoa. Pois é, André, essa piada foi realmente muito boa. Eu tô aqui sensa, eu tô brincante com ela. Eu entrei em depressão. Pois bem, veja só. Essa expansão territorial romana, ela é de fundamental importância porque é ela que vai, de fato, levar toda essa cultura aí que está acontecendo da cultura grega, agora fundamentada na cultura romana. Então, vamos dizer assim, esse novo helenismo que está se formando aí pelo Império Romano, pela Roma, é muito importante e fundamentada e também difundida por conta dessa expansão territorial. A gente tem uma coisa muito importante também, que é o direito romano, ou seja, a gente tinha leis criadas naquela época já, e inclusive o direito romano é uma das bases da nossa civilização, uma das bases da nossa sociedade, que a gente vai ver mais pra frente. Porém, tem uma coisa muito importante. Assim como a Grécia, Roma também é uma sociedade baseada em escravos. A gente tinha muito escravos para poder funcionar a economia. Então, como o Silvio já falou, esse conceito de cidadania, só poucos participavam da vida pública, ativamente da vida política. E a maioria era escrava, mais de 50% da população de Roma era escrava e trabalhava para que a economia funcionasse. Inclusive, esse é um dos pontos principais para a queda do Império Romano, que é justamente a crise escravocrata. Se a gente não tem escravos mais para trabalhar, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai gerar emprego? Quem é que vai conseguir manter saudade? A gente não vai conseguir manter a sociedade de fato em Roma, e é um dos pontos que vai justamente ocasionar na queda do Império Romano. Exatamente. Dentre outros fatores, esse é um dos pilares que derrubaram então o Império Romano. A gente vai ver que é um império muito grande, muito vasto, muito forte, entretanto com vários locais para se organizar, vários locais para dominar e administrar. O Império Romano começou a ter essa quebra, até porque o primeiro imperador romano, Otávio, que todos eles recebem o título de Augusto, mas Otávio ele inicia então uma política de Pax Romana, que é justamente vamos dizer assim, o início de uma pausa dessas invasões, dessas dominações, e aí Roma começa a meio que esfriar. Então, essa freada aí vai dar uma quebra muito grande futuramente no que a gente vai ver que é o governo do Império Romano. E aí, por consequência disso, a gente vai ter as invasões do que Roma chama, de bárbaros, que seriam os estrangeiros, e vão, de fato, destruir esse império, principalmente o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Ainda vai ficar de pé. Então, a gente vê esses marcos aí todo ocorrendo. A gente tem a invasão bárbara, a gente tem a crise na administração, a gente tem a crise escravocrata. Então, são muitos fatores que fazem o Império Romano cair. Entretanto, tem um que vai literalmente edificar todo o mundo moderno. Da Idade Antiga até hoje está vivo, que é justamente a criação do cristianismo. Ora, Jesus viveu, Jesus cresceu e Jesus prosperou uma religião. Só para constar, a gente tinha ainda religiões politeístas, tá? E essas religiões aí faziam parte do Estado, faziam parte do governo. Quando o cristianismo apareceu, o cristianismo chegou com a religião monoteísta.
tá? Então já foi quebrando muita das bases que o Império Romano tinha e foi fragilizando mais ainda. Uma das poucas coisas que conseguiu se fincar e prevalecer durante toda a Idade Média foi justamente a Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu naquele momento ali do Império Romano e conseguiu se edificar, e ela vai ser uma grande protagonista na Idade Medieval, na Idade Moderna e até hoje mesmo também. E aí a gente tem um conceito, né, criado e que percorre toda a Idade Média, que é o teocentrismo. Exatamente. Que é justamente colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, tudo que acontecia naquela época era por causa de Deus. Ou então, se a gente tá aqui, era por causa de Deus também. As pessoas colocavam sempre Deus na sua frente. Então, nas suas obras, nos seus pensamentos, na sua ciência. Exato. Então era de fato crime ir de contra o teocentrismo. Bom, só para finalizar mesmo, então a gente tem esses 4 pontos aí, esses 4 grandes marcos da Idade Antiga. Iniciamos então a Idade Medieval. A Idade Média inicia então com um grande marco, o fim do Império Romano do Ocidente. Ele cai em 476 depois de Cristo. Então a partir daí a gente delimita como início da Idade Média, tá bom? E aí pensa, lá a gente tinha uma cultura muito voltada para as cidades, para os grandes centros, para a urbanização. Com a queda do Império Romano começou-se muito uma descrença em toda aquela cultura ocidental que tinha sido criada. Então muitas daquelas pessoas que viviam nas cidades, elas passaram a ir viver no campo, ia ter sua vida no campo, ia ter sua vida na área rural. E aí a gente pode trazer um conceito, né, principal da Idade Média, que é o conceito de feudalismo. Exatamente. As pessoas moravam em feudos, viviam em feudos, passando por uma ideia, né, de suzerania e vassalagem. Ou seja, eu era o seu suzerano, eu era um líder, e eu tinha um vassalo que cuidava daquela minha terra. Só que não só tinha só um suzerano, todas as terras tinham seu suzerano. Era como se a gente aqui em Pernambuco pegasse e dividisse o Pernambuco em vários feudos. E aí várias pessoas tivessem dominando esse feudo. E nesse feudo tivessem vários vassalos. E tivesse também vários suzeranos. Então, às vezes, quem era vassalo, quem era aquele, digamos que o servo, ele também podia ser suzerano de outra pessoa. Então, tinha vezes que nesse conceito de feudalismo, quando às vezes tinha uma guerra, você não sabia nem qual era o tamanho do exército daquele cara que estava contra você. Porque era um negócio tão descentralizado, e aí essa palavra é importante. Porque a gente sai de uma centralização romana, de um império, de uma república, daquele poder na mão de uma autoridade, né, devidamente falando, para um lugar em que o rei não tem mais aquele papel tão importante. A gente tem o rei basicamente para fazer uma cerimônia ali, um negócio aqui, mas não tem aquele papel importante que se tinha no Império Romano. Então as pessoas vão se basear justamente nesse conceito de fidelidade entre a suzerania e vassalagem, com um poder descentralizado. Passando por essa questão política de suzerania e vassalagem, a gente também vai ver que no feudo vão se concentrar também algumas peculiaridades que a gente vai analisar um pouquinho melhor agora. Veja, um suzerano e um vassalo, eles tinham direitos, eles tinham um contrato um com o outro. O suzerano tinha direito, ou melhor, ele tinha o dever de proteger o seu vassalo. Só que o vassalo, nessa intimidade aí, nessa participação aí, acabava se lascando de fato. Por quê? Muitos dos deveres do vassalo era praticamente uma escravidão. Porque praticamente ele era escravo do seu suzerano. Veja, uma das peculiaridades é justamente um direito do suzerano sobre o vassalo. Quando o vassalo casa, a primeira noite com a mulher do vassalo é justamente o suzerano. E vê que coisa, cara. Diga aí, tu casar, demorar pra caramba pra casar com a novinha, e quando chega na hora, é o caba que vai ter o bagulho lá, o Danone. Vê que coisa. Um outro ponto é que a gente... outro ponto é que a gente divide a Idade Média em 2 pontos. Em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é muito desses conceitos que a gente acabou de falar. Exatamente. Do auge do teocentrismo, o auge do feudalismo, e justamente dessas relações. De suzerania e vassalagem. Exatamente. E é na Alta Idade Média que surge também uma religião que vai contrapor o cristianismo, que é justamente o islamismo. De um cabinha chamado Maomé, grande homem. Cabinha das visões.
E tu lembra não que tem um negócio, né, que a gente sempre aprende quando fala de islamismo, que é que você tem que ir pra Meca, né? Exatamente, você tem que ir pra Meca uma vez. Não lembra disso não? André, Tem favor, sim, André. pô. Uma vez na vida você tem que ir pra Meca, pelo menos. Isso é um visitar dos aquele conceitos santuário. do Exatamente. islamismo. Acabei de dizer. Voltando aqui, veja só. Então, a Alta Idade Média é bem marcada por isso. Já a Baixa Idade Média já vem sendo marcada por outros pontos ali. A gente tem o princípio de um peidinho do que vai ser o Renascimento. A gente tem um princípio do que é um peidinho do êxodo rural. Se na Alta Idade Média a gente tem um êxodo urbano, aqui na Baixa Idade Média a gente tem um êxodo rural. E a gente tem dois renascimentos muito importantes. O renascimento comercial, porque pensa, no auge da Idade Média e no conceito geral da Idade Média, as pessoas não tinham o costume de ter uma moeda de si para comprar coisas. Então, por exemplo, se você tinha uma cabeça de gado, aquilo valia tal, mas aquilo era trocado por algum outro objeto. Poucas das vezes alguém ia e comprava com aquela moeda, as pessoas circulavam moeda, as pessoas trocavam e recebiam pela circulação dessas moedas. Então, no final da Idade Média, a gente vai ter justamente essa reascensão comercial, a gente vai voltar a praticar essas relações comerciais, a gente vai voltar a ter uma moeda propriamente dita. O segundo ponto é o renascimento urbano. Como a gente já falou aqui, no final do Império Romano e na maior parte do período da Idade Média, as pessoas elas não se concentravam mais nas cidades e sim na área rural, nos campos urbanos. No final da Idade Média a gente vai ter justamente a quebra disso e a volta àquele conceito romano. Então perceba, né? Essa relação de muitas vezes voltar ao passado para trazer alguma coisa. Isso vai ser um conceito muito usado no Renascimento. Outro ponto também, outra característica da Baixa Idade Média é justamente o confronto do cristianismo e do islamismo, caracterizado como as cruzadas. O islamismo passa por uma expansão, literalmente, e assim, por uma expansão territorial, e acaba invadindo certos territórios do cristianismo. Então, a gente começa a ver ali alguns embates, o que chamam de Guerra Santa, entre a Igreja Católica e o islamismo, tá? E a gente tem o final dessa Baixa Idade Média justamente com a queda do outro Império Romano, que ainda estava vivo, que era o Império Romano do Oriente, Constantinopla. A queda desse império vai marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, junto também com as grandes navegações, que se você quer saber sobre as grandes navegações, também temos um podcast falando sobre isso. Vê que coisa. Na Idade Moderna, a gente vai ter uma sacada muito importante, porque, eu tava até discutindo isso com o Silvio hoje. Idade Moderna, assim, é uma coisa que o Enem adora. Tem adorado ultimamente fazer. Então, pode ser que a gente esteja falando sobre Grécia e esteja falando sobre Idade Moderna. Pode ser que a gente esteja falando sobre Idade Média, mas esteja sempre voltando à Idade Moderna. Então, o Enem, ele tá com a ideia sempre de falar de um assunto e trazer pra modernidade. Falar de um assunto e trazer pra modernidade. Então, a Idade Média é um negócio muito importante da gente falar. Tanto é que as próprias pessoas da Idade Média faziam mais ou menos isso que o Enem faz hoje. Pegaram o conceito da Grécia antiga, do antropocentrismo e do homem no centro de tudo e resgataram esse conceito. E por isso que o nome Renascer, nascer de novo esse conceito. Eles pegavam esse conceito da antiguidade ocidental, da antiguidade clássica, Grécia e Roma, e trouxeram para a Idade Moderna para justamente reavivar isso e tentar quebrar aquele conceito de teocentrismo, de Deus no centro, que tinha sido propagado pela Igreja Católica. Então, a gente tem aí duas palavras bonitas, reavivar e renascer. Renascer não é o trailer de Michael Jackson, nem The Walking Dead. Meu Deus, Senhor, abençoa de novo. Então veja, a Idade Moderna, se eu fosse dizer a você que você teria que entrar em algum relacionamento sério com alguma idade histórica, você teria que casar com a Idade Moderna. Porque ela é sensa, ela é linda, meu Deus do céu. Ela tem quadros, ela tem Pompeia, ela tem riqueza, ela tem pobreza, ela tem André. Aí Sangue sim, de Jesus Cristo. aí eu vi vantagem. Viu? Não, eu vi um exorcismo E aí. preste atenção, justamente na Idade Moderna, com esses renascentistas, com essa galera que está renascendo esse conhecimento grego, a gente tem uma difamação da sua ex.
que era a Idade Média. Que Olha era a só Idade isso. Média. Olha só Tu já pensou pra parar assim, por que o nome Idade Média? Já pensasse por que deram esse nome? Ou melhor, por que Idade das Trevas? Eu sei o porquê que se chama Idade Média. Porque a Diga-me. galera, quando foi avaliar, não colocou nem 0, nem 10. Colocaram 5. Aí ficou na média. Então, pessoal, acho que já tava na hora de a gente encerrar o programa. Não. Meu irmão, a galera já tá assim com essa tua risada, já tá me enviando mensagem. Vai, Leva cara. esse menino pro manicômio, velho. Tá na hora. Por que Idade das Trevas, então, André? Véi, eles entendiam que todos aqueles conceitos de Deus no centro, da igreja mandando em tudo, era meio que uma viseira no olho dessa galera. Que a galera não enxergava que a galera tava num negócio meio assim, ó, noite turbulenta, tamo nas trevas, literalmente. Esse conceito de Idade das Trevas era justamente porque a galera entendia aquela parada de Deus no centro, da igreja dominando tudo, como um negócio muito irracional, de fato. Era um negócio muito, sabe, escuro, as pessoas pareciam que não estavam enxergando aquilo que estava acontecendo. Parecia um período muito turbulento para os renascentistas. E é assim que eles denominaram. Agora, a Idade Média é justamente nesse negócio que o Silvio falou, apesar dele ser meio doentinho, de ter sido um período que ficou meio que no meio ali, sabe? Tá na média, que ficou no meio da Idade Antiga, no meio da Idade Antiga e no meio da Idade Moderna. Então a Idade Média ela ficou meio que ali, ó. Ela não tá compartilhando das mesmas coisas que a gente, tá se vestindo estranha, não acompanha a nossa ideia, velho, nossa ideia de mundo. Então ela ficou meio escanteada ali no meio. É justamente nesse conceito de medieval. Veja, a Idade Moderna, ela vai trazer várias inovações para o homem que está presente nesse cenário. Nossa, a gente vai parar de achar que o mundo é quadrado e vamos achar uma coisa sensaciotopster, que é a América. Alô, alô, W Brasil. Já falava Timaya. Nos achamos. Acharam nós. Vieram atrás dos nossos índios, mataram e fizeram o caramba para edificar a nossa sociedade. Invasão da Braba. Da Braba não, da Brebes, porque foi Meu tudo ao amigo. contrário. Então veja, vieram geral pra cá. E o primeiro a vir pra cá foi justamente Portugal. Ou não. Há controvérsias. Converse com a gente lá no nosso podcast sobre as... Expansão marítima e a descoberta, né? Descoberta será? Vamos saber aí no podcast. Ou não, né? Vai que a gente tenha respondido. As árvores são nós e os cachorros é os gatos. Escutem. Então vejam, além da expansão marítima, a gente também vai ter esse renascimento crescendo e também se apagando. A gente vai ver também quadros sensacionais. Tem um cabinha chamado Leonardo da Vinci. Somente. Minha gente. Eu perguntei pra ele, Da Vinci, quanto é 10 mais 10? E ele me disse, Da Vinci. Foi boa. É Jesus. Essa foi boa. E aí Da Vinci é um ótimo matemático. Naquele quadro lá, Santa Ceia, ele coloca Jesus Cristo literalmente no centro. Se você for pegar uma reguinha lá e colocar tá. Ele tá literalmente no centro. E Jesus também ali tá humanizado. Ele não tá cheio de auréolas, ele não tá com anjinho, ele não tá com James Brown. E ele o cara- está Jesus. E o cara não era só um matemático, o cara estudou autonomia, é brincadeira, né? Ele era um Autônomo. autódromo. O cara estudou anatomia de um jeito que, meu amigo, ele retratava fielmente cada detalhe do seu corpo, cada sombra do seu corpo, cada aspecto que o seu corpo tinha. Claro, né, pô? O cara abria corpos de madrugada. Ele ia lá no cemitério, abria os corpos, colocava lá. Exatamente. Vá, meu filho. Ele não era brincante, ele era brincadeira. E você conseguia enxergar uma coisa muito importante nas pinturas, nos quadros de Da Vinci, que era justamente a noção de perspectiva, né? Que a gente tinha nesse conceito de renascimento, nesse conceito de Idade Moderna. Você conseguia ver, parecia que tinha um fundo lá atrás, que tinha mais coisas, dava uma ideia de profundidade gigantesca naquilo, né? De tridimensionalidade, que é uma coisa muito importante Muito bom. Uma outra coisa que a gente tem na Idade Moderna, que não podemos deixar de falar de maneira alguma, é justamente a política.
Se na Idade Média a gente tem uma política descentralizada, cheia de suceranos, cheia de vassalo, aqui na Idade Moderna a gente tem um outro modelo, a gente tem um absolutismo monárquico. E veja só, saímos de onde? Do descentralizado, do feudalismo, para passar para o urbano e para passar para o absolutismo, para um algo centralizado no caminho lá. Temos como figura desse absolutismo aí um cabinha nada mais nada menos ali chamado Luís O Feio. XIV. Esse Feio. apelido feio vem em derivação de André. Meu filho era feio. Na moral, boy. Tu já viu essa foto desse cara? Ele parece uma mostarda toda pisada, né, Na velho? moral. É sério, pô. Parece dar um murro na cabeça dele. Quando o médico pegou ele assim, o médico falou: meu filho, você parece muito mais uma abóbora. Ah, nesse período, o cara construiu também. Vamos falar bem do cara. O cara construiu uma coisa muito importante, que foi o tal do Palácio de Versalhes. Quem já foi na França aqui, eu não. Silvio muito menos. Eu já fui, já. Já foi, já, né? Já viu que aquele palácio... Bota no Google aí a foto. O Palácio de Versalhes é incrivelmente lindo. Passa uma ideia de poder gigantesca e você quer falar, né? Eu quero falar, sabe por quê? Porque tem uma série chamada Versalhes. É verdade, eu não assisti, mas... Que é muito boa. Eu já assisti, indiquei a você, você não quer assistir. Essa série é top. Agora só te digo uma coisa, cara. Não assiste na sala. Porque ela não é pra família brasileira. Ela é muito boa, Ela retrata um pouquinho ali da vida privada, do que seria a vida privada da corte de Luís XIV. Além de mostrar a parte feia dele, mostra o contexto histórico. Né? Exatamente. E só pra constar, o ator que retrata o Luís XIV não é o retrato oficial, original do que seria Luís XIV. Como eu disse, Luís XIV original parece uma abóbora. Temos um outro ponto aqui muito sensaciotopster para a Idade Moderna, que é justamente o iluminismo, melhor dizendo. O iluminismo é como um divisor de águas entre tudo aquilo que vai acontecer no nosso atual e tudo aquilo que basicamente ali vai deixar de acontecer para o nosso atual. O iluminismo é uma mudança absurda. Ela vai dar um tapa de 3 dedos e vai colocar no ângulo a bola e vai fazer um gol contra o absolutismo. Vai ser o primeiro grande tapa que o absolutismo vai tomar, tá certo? Além de o iluminismo influenciar inúmeras outras, principalmente conhecimento científico, né, que foi incentivado demais nessa época, justamente porque o iluminismo ele tinha um objetivo, que era iluminar as mentes, iluminar a cabeça da galera, que ainda tinha o pensamento da Idade das Trevas, né, que a gente já discutiu isso, e ainda tinha esse pensamento de Deus no centro, não. Aqui a gente vai estudar cientificamente, por meio da razão, o que é que tá acontecendo. Se for pra ver André, eu prefiro ficar com a luz acabada. Isso aí eu vou cortar. Tá bom. Ficou ruim mesmo. O iluminismo vai influenciar vários movimentos que ocorreram no mundo, inclusive um que ocorreu também na França, que é nada mais uma besteirinha aí chamada Revolução Francesa. Se orgulha um pouco. Você chega na França e já fala igualdade, liberdade e fraternidade. E não é pão francês, é pão Revolução Russa. Meu Deus. Eu acho que já ouviram a palavra meu Deus da minha boca umas 500 vezes nesse podcast. Né? Porque quando te vê, eu tenho que falar, meu Deus. Sim, vê só. Quando acaba então a Revolução Francesa, ou melhor, quando ocorre a Revolução Francesa, a gente meio que delimita o marco para o final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Exato. Que estamos até hoje. Certo, bebê? Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby. Come on, baby. Come on and work it on out. O século XIX já começa bombando aqui, ó. Porque o iluminismo influenciou a Revolução Francesa, que da Revolução Francesa influenciou vários outros movimentos. A gente já começa com a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, a Revolução Pernambucana de 17, Respeita. a Revolução do Porto, lá em Portugal, e vários outros movimentos. Aqui a gente cria a nossa independência, a gente passa por o Brasil Imperial. A gente cria, entre muitas aspas aí o que você falou, né, Silvio? Não. Independência. Que a nossa independência não foi conquistada com revoltas
né? E sim com dinheiro. Então- Mas isso aí é outro ponto. Então quer dizer que você acredita que a gente só pode conquistar algo se for na guerra. Não, eu não estou Então dizendo. cala a boca. Eu não estou Então dizendo- veja só, quando passa a independência... Então Meu veja Deus. só, quando passa a independência, a gente passa... Quando passa a independência, a gente começa um período então do Brasil imperial. Nesse cenário, a Europa tá passando por um período muito massa, que a gente chama de Belle Époque. Não é, André? Cala a Exatamente. boca. Que... Nesse período, né, é a bela época da Europa, que é o período das grandes estruturas, das grandes arquiteturas, das grandes pinturas, dos grandes desenhos, dos bailes, das festas glamourosas na Europa. Inclusive, é o período de criação da Torre Eiffel na França, que é justamente para passar toda essa noção de época bela na Europa, de que realmente eles estavam vivendo um período inesquecível, um período de muita paz e prosperidade, até chegar em 1914. Em 14 tem uma briguinha ali de foice. Um negócio assim pequeno, chamado Primeira Grande Guerra Mundial. Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. Somente. Mataram o arqueduque lá. Aí um atirou pólvora no outro, o outro jogou terra na cara, o outro jogou aguinha, xixi, começou a pegar pesado. Entenda, a Primeira Grande Guerra, ela funciona de um jeitinho. Tinha água no copo. A galera foi colocando cada vez mais água, mais água, mais água. Com várias questões, entre elas o imperialismo. Se vocês quiserem, inclusive, uma aula de Primeira Guerra, gente, manda aí um áudio. Ou uma aula sobre imperialismo também, que é Exatamente. muito interessante esse tema. Enfim, começaram a colocar vários copos com água no mesmo copo. E o que deu a morte desse arqueduque Francisco Ferdinando. A morte desse arqueduque Francisco Ferdinando gerou uma reação em cadeia em toda a Europa. Então, alianças que já tinham sido feitas entre países começaram a ser colocadas em práticas e países começaram a se colocar contra países. Exatamente. Todo mundo estava querendo brigar, mas ninguém tinha motivo suficiente. E ninguém estava querendo ser o primeiro a dizer que estava na guerra. Então, quando Francisco Ferdinando morreu, a Áustria-Hungria declarou guerra. Então, quando a Áustria-Hungria declara guerra, então geral fala, tu vai, então também vou. Vou. Então começa. A Alemanha declara guerra, a Rússia declara guerra, a França declara guerra, a Sérvia declara guerra, a Sérvia, e aí começa, ó. Inglaterra, Cacete E aí vai, meu amigo. absurdo. E aí a as gente alianças, passa. Tríplice Aliança e Tríplice Entente batalham entre si. Então a gente passa por 4 anos tenebrosos. Se você saísse na rua, era arriscado de Zé Coquinho vir aqui e fazer um coquinho com você. Então era muito perigoso. Lembrando que o Brasil participou dessa Primeira Guerra Mundial apenas com suprimentos médicos, tá? Exato. Mas participou. E aí, no final dessa Primeira Grande Guerra Mundial, a gente tem uma coisa muito importante, que é o período entre guerras. Nesse período, a gente tem o Tratado de Versalhes, que aí é uma coisa muito importante. O Tratado de Versalhes, justamente, ele vem impor rígidas leis e obrigações à Alemanha, que foi a maior derrotada dessa guerra, junto com o Império Austro-Húngaro. Entre essas medidas, a gente tem uma limitação do exército alemão. O país entra numa crise gigantesca. Então, assim, a moeda cai, se não me engano era um marco alemão, ela cai de uma forma gigantesca também. Então o país entra numa miséria absoluta. A população alemã perde a esperança, entra no desespero e numa aflição absoluta. E vale salientar que essa crise que a Alemanha estava passando não era uma crise costumeira, como a gente vê em países atuais. Era uma crise De um país extraordinária, destruído, né? era uma Um país crise destruído, extraordinária. A gente via pessoas no meio da rua com carrinho de mão, lotado com dinheiro, pra comprar pão. Tem uma Pão, foto cara. icônica de um Pão, cara com um cara. carrinho de supermercado e um monte de dinheiro no carrinho pra Tipo, comprar o dinheiro pão. voando, ele nem aí e tal, porque ele sabe que não vai dar pra comprar quantas A coisas ele moeda é quiser. baixa. Ó,
foi uma crise absurda. Além disso, a Alemanha ainda tinha que pagar os prejuízos que ela tinha causado em outros países. Então, foi uma coisa assim que acabou com a Alemanha. A Alemanha estava fragilizada economicamente, socialmente, politicamente, tudo que você puder imaginar. Avisaram na época, ó, cuidado, velho, vocês estão botando um tratado muito rigoroso e rígido para com a Alemanha. Isso aí talvez não seja bom para uma relação pós-guerra. Mas enfim, aconteceu e a gente vai ver as causas disso futuramente. Logo após disso, a gente tem a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 1929. Então, a gente tem a crise de 29, que também não foi uma crise qualquer, foi uma crise também extraordinária, totalmente diferente, que até... Crise do capitalismo, né? Primeira grande crise do capitalismo. A gente vê então em 1929 a primeira grande crise do capitalismo, né? Então essa crise aí vai abalar todo um sistema econômico mundial. A gente vê os países que estavam se reconstruindo ainda na Primeira Guerra Mundial, todos quebrando novamente. Claro. Exato, porque os Estados Unidos pensou o seguinte, então a Europa estava toda destruída depois da Primeira Guerra Mundial, então eles começaram a vender produtos e muitas coisas para a Europa. A Europa começou a comprar, e os Estados Unidos começou a produzir. E por isso foi uma crise de superprodução. Por quê? Quando a Europa é fogo, né? Quando a Europa se estruturou de novo e começou a crescer novamente, ela não passou a não comprar mais dos Estados Unidos aqueles produtos. E os Estados Unidos, eles tinham muitos produtos que eles tinham produzidos. Só que aqueles produtos não tinham mais ninguém para comprar. Então, se a gente tem muito produto produzido e ninguém para comprar, a gente vai ter uma queda daqueles preços. Porque a gente vai ter o quê? Lei da oferta e demanda, que começou a atingir todos os países que estavam numa rede de sistema com os Estados Unidos. Influenciou aqui também no Brasil, que o Brasil teve uma participação nessa crise com o convênio de Taubaté, onde queimou o café, com o nosso querido Vargas Getúlio. Exatamente. Então, passando a crise de 29, a gente vai ter um novo... Como é que eu posso dizer? Uma nova fase desse mundo contemporâneo. A gente vai ter a criação do regime totalitário, que tem como os dois maiores o nazifascismo. O nazismo surgiu na Alemanha, o fascismo surgiu na Itália. Como primeira, a gente tem que surgiu, foi o fascismo, depois foi o nazismo. Esses dois sistemas são muito parecidos, entretanto eles têm algumas diferenças, tá? Eu digo que a principal delas é justamente a perseguição contra os judeus. Duas principais. Essa perseguição aos judeus, que é o antissemitismo, que é justamente praticado pelos nazistas. E o segundo ponto é a propaganda, porque o governo de Hitler se diferenciava muito do governo de Mussolini, pois Hitler tinha uma propaganda muito forte para poder justamente gerar todo esse apelo das massas populacionais com o nazismo. Exatamente. Então esses dois regimes aí vão influenciar muito também tudo que a gente chama de mundo europeu. Tá? A gente vê um crescimento absurdo dessas ideologias. Essas ideologias vão se propagar, elas vão para Portugal, vão para Espanha, vem aqui pro Brasil. Salazarismo e franquismo, mais propriamente dizendo. O varguismo, por que não? Exatamente. E aí? O Vargas é um das principais personagens que pega essa ideia do nazismo e do fascismo para usar aqui, justamente no seu período de 1937 até 1945, que é o Estado Novo Varguista. Temos uma conversa inicial sobre o que foi esse governo Vargas na Revolução de 30. Temos um podcast sobre Temos isso. um podcast. Você passa lá, cara. Passa lá, tu vai gostar. A gente tem esses dois regimes aí totalitários que não ajudam a sociedade. A gente já viu isso, não deu certo. E a gente deve sempre lutar para que isso não venha a ocorrer novamente. Exatamente. Tá bom? E pós isso, pós essa onda de ódio, pós essa onda de ditadura, não ditadura em si, essa onda de totalitarismo, essa onda de ódio crescendo o tempo todo, a gente vê então esse revanchismo alemão, esse ódio dos dois países, a gente vai ver então culminar na então Segunda Guerra Mundial. Lembrem, naquele período de entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, o Tratado de Versalhes lascou a Alemanha saiu como a maior derrotada da guerra. Exatamente. Então a Segunda Guerra Mundial é a maior explosão, é a maior, vamos dizer assim, decepção que a humanidade já pôde nos proporcionar. Até porque a gente nunca viu isso. O homem pensa, evolui, cresce, raciocina, mas faz besteira. A gente viu um regime matar 6 milhões de pessoas por nada. A gente viu... Só de judeus, né? 6 milhões só de judeus. Exatamente. A gente viu
Eu não lembro a estimativa exata de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, mas se eu não me engano, gira ali em torno de 36 milhões ou um pouquinho mais, eu acho. Então, são 36 milhões de vidas devastadas por nada. E, claro, né, a gente deve sempre priorizar a conversa e fazer com que isso nunca mais volte. Rapidinho, tem um ponto muito importante que é para você lembrar dos dois. Na verdade, de um só, né? Tinham dois lados na Segunda Guerra Mundial, que era o eixo e os aliados. Mas tem um ponto muito importante para você nunca mais na sua vida esquecer quem fazia parte do eixo. Você pode me dizer qual é esse ponto, Silvio? É o fresco do Roberto. É, exatamente, é o fresco do Roberto. Roberto. Por quê? Roma, Berlim e Tóquio. Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Itália, Alemanha e Japão. Nunca mais vou esquecer do eixo. Bom, eu acho que é um cocô, mas faz bem. Faz bem à sociedade. Cocô saudável. Cocô saudável é muito bom. Cocô saudável é muito bom. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, a gente vê o mundo dividido, literalmente o mundo dividido entre os antagonistas. É, exatamente. Entre os pontos, entre André e a beleza. A gente vê o capitalismo e vê o comunismo dividindo o mundo ocidental. Exato. Com a queda do totalitarismo daqueles regimes totalitários, sobraram dois regimes na Europa e também, principalmente, nos Estados Unidos, na América, que eram o capitalismo e o comunismo, ou seja, um mundo bipolarizado em duas ideias. E esses dois ideais, esses dois sistemas esses dois sistemas econômicos começaram a querer se propagar diante de outros países também. Então você não poderia ficar, não vou querer ser nenhum, não. Ou você estava do lado dos Estados Unidos, ou você estava do lado da União Soviética. Então, a gente vê o mundo correndo por isso. A gente vê, então, a formação de uma nova guerra. E a principal representação disso, que a gente não pode esquecer, é justamente a criação do Muro de Berlim da Alemanha, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Porque o Muro de Berlim, ele justamente representa essa divisão entre um mundo, entre uma Alemanha que era ocidental, capitalista, e uma Alemanha que era oriental e era comunista. Então, acredito eu, André, a gente conseguiu dar então uma boa pincelada do que seria essas idades históricas. Então a gente passou por uma linha do tempo conceitual, massa, rápida, interativa com voz. Então lembrando, né? Primeiro, pré-história, antes da invenção da escrita e tudo, claro, com questionamentos e controvérsias. Mas depois, no período histórico, 4 períodos importantíssimos, né? A Antiguidade, que é dividida em Antiguidade Oriental e Ocidental. Idade Média, Idade das Trevas, período medieval. Segundo. Terceiro, Idade Moderna, muito recorrente no Enem, sempre voltada para o Enem. Quarto, Idade Contemporânea, o período que vivemos hoje, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui a paciência de quem conseguiu ouvir até agora todos esses minutos. A ideia é a gente sempre fazer, né, podcasts rápidos. Já tem um ponto no Enem, viu? Exato. Acabou que esse passou um pouco do tempo esperado. Porém, um beijo. Um cheiro enorme e até a próxima. Que a história esteja com você.